Olá, muito boa tarde. Hoje começa no Porto a Assembleia Plenária do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo. É um encontro mundial cujo alcance queremos aprofundar com Alda Coceiro, com quem iremos conversar já após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. É urgente incorporar a linguagem digital na comunicação e na pastoral da Igreja Católica. Propostas dos bispos ibéricos que coordenam o setor dos média. A Catedral de Palma de Maiorca criou o ambiente para a realização do Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social de Portugal e Espanha. Uma oportunidade para contemplar e para celebrar num dos exemplares mais relevantes do gótico e para analisar as relações entre comunidades das redes sociais e as comunidades humanas. Assumir uma linguagem inquestionavelmente digital é uma convicção, afirmada a par da certeza de que o cristianismo exige a relação numa comunidade humana. A presencia del otro no sea mediada por las herramientas digitales, no sea una presencia solo digital, sino que sea una presencia también verdadera y real, presencial, ¿no? Porque las comunidades que celebran son comunidades de personas. Marcas das comunidades cristãs desde os primeiros tempos, que estão marcadas também por uma característica que as aproximam das comunidades das redes digitais. As comunidades cristãs, as comunidades católicas, são comunidades humanas muito fortes, muito coesas, as que existem, não é? Em torno das celebrações, as que preenchem os templos. Depois existem as comunidades das redes sociais que parecem que estão distantes, mas podem não estar, e sobretudo há o grande desafio de juntar as duas, de criar pontes, de criar ligações entre as duas comunidades. 3 dias de debates que resultaram em 3 propostas para o trabalho em Portugal e Espanha. Incorporar uma linguagem digital que passa pela criação de conteúdos em novos formatos, nomeadamente os videojogos ou as histórias no Twitter ou no Instagram. Lembrar a referência permanente à comunidade humana e promover uma comunicação ativa. Es un encuentro que está muy consolidado y que cada año va creciendo en unión y en colaboración. Creo que el encontrarnos con otros, escucharnos, el tener proyectos comunes es muy interesante. Y este año que estamos hablando de las comunidades digitales que nos tienen que llevar a las comunidades humanas. El medio tiene que ser medio que nos lleve a un fin. Y en esto pues recordamos lo que el Papa nos ha dicho en el mensaje de esta jornada de las comunicaciones sociais para o ano presente. O Encontro Ibérico contou com a presença dos bispos das Comissões de Espanha, onde é presente Dom Ginés Beltrán, e de Portugal, que tem no bispo de Angra, Dom João Lavrador, a presidência desta comissão, assim como de responsáveis nacionais e diocesanos pelo setor dos média. Os participantes tiveram oportunidade de visitar locais relevantes para a história do catolicismo em Palma de Maiorca, nomeadamente o Santuário de Nossa Senhora de Lluc, o coração espiritual da ilha. Núncio Apostólico em Portugal foi condecorado pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Dom Rino Passigato, representante diplomático da Santa Sé em Portugal, recebeu a distinção mais alta atribuída pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Cruz de São Jorge, em primeira classe. Em causa esteve o empenho que o Núncio Apostólico colocou no processo de consolidação do Ordinariado Castrense ou da Diocese das Forças Armadas e de Segurança em Portugal. Um organismo da Igreja Católica que presta apoio pastoral, através dos seus bispos e capelães, aos vários ramos militares do país. O Sr. Dom Rino foi absolutamente decisivo na estruturação do Ordinariado Castrense. Teve um papel muito interventivo na fixação
de um clero próprio, na nomeação dos 2 bispos, do Dom Manuel Linda e do Dom Rui Valério, mas para além disso a intervenção do Sr. Dom Rino foi muito mais abrangente na medida em que foi, durante os 8 anos que esteve em Portugal, um embaixador muito atento da Santa Sé a tudo o que se passava neste país e também nas Forças Armadas. E, portanto, nós estamos muito gratos ao trabalho que o Sr. Dom Rino fez, porque deixou o ordinariato castrense estruturado e a funcionar com muita dignidade e com muito reconhecimento das Forças Armadas. Na hora de receber o galardão, o Núncio Apostólico sublinhou a proximidade que sempre norteou a sua relação enquanto representante da Santa Sé com as Forças Armadas e de Segurança. E reforçou a mensagem que marcou toda a sua participação no processo de estruturação do ordinariato castrense, nomeadamente a necessidade da nomeação de um bispo que coordenasse todo o trabalho pastoral feito junto dos militares. É uma diocese, numa diocese não pode faltar o bispo, não há igreja sem bispo, não? Então, esta foi a minha convicção, evidentemente é a convicção e o ponto de partida da ação da Santa Sé para querer manter e fortalecer o ordinariato castrense em Portugal, e assim conseguimos, com às vezes um pouco de insistência com algumas pessoas que, mais que os políticos, eram talvez alguns conselheiros legais que não entendiam bem como a figura do bispo castrense se enquadrava com o novo ordenamento de um capelão-chefe. Depois de 10 anos de trabalho diplomático no nosso país, Dom Rino Passigato prepara-se para passar o testemunho e deixar o cargo no início de julho. Olhando para trás, o Núncio Apostólico realça que vir para Portugal foi o cumprimento de um sonho e recorda o diálogo que teve com o então secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Tarcísio Bertone. Então disse, será um país da Europa. E quando ele disse Europa, e entre parênteses, tinha me deixado um livro, uma entrevista dele mesmo com um jornalista italiano sobre a última vidente de Fátima, Irmã Lúcia. Eu tinha já lido algo daquele livro e disse, eu gostaria muito, se é Europa, ir para Portugal, para estar ao lado e descobrir e aprofundar também o que é a mensagem de Fátima. E ele disse, para Portugal, há muitos que estão a pedir Portugal. Digo, eu então coloco-me na fila. E colocando-me na fila, cheguei primeiro. Dom Rino Passigato chegou a Portugal para trabalhar como Núncio Apostólico da Santa Sé em 2008. Antes disso, o arcebispo italiano de 75 anos serviu também como representante diplomático do Papa em diversos outros países, como a Austrália, a Bolívia, o Egito e o Peru. Interpretar a antiguidade bíblica para a propor ao presente. Esta a missão de vida de Frei Francolino Gonçalves, cuja memória foi evocada num simpósio internacional. O Centro de História da Universidade de Lisboa homenageou Frei Francolino Gonçalves. O simpósio internacional trouxe a Lisboa vários amigos do investigador português e nomes de referência no estudo da Bíblia e da história do Médio Oriente. Et il y avait d'autres études, beaucoup sur l'histoire d'Israël, sa thèse de doctorat sur l'expédition des Sennacherib, le roi assyrien, contre la ville de Jérusalem. Alors le lien entre l'histoire biblique et l'histoire, disons, de la Mésopotamie, l'histoire du monde de l'époque, voilà, dont l'histoire biblique fait partie toujours. Frei Francolino Gonçalves viveu durante 40 anos em Jerusalém, onde viria a falecer em 2017. Foi sempre um apaixonado pela investigação histórica e arqueológica do mundo bíblico. Il a bien adopté la méthode historique-critique, c'est-à-dire une recherche historique et critique de la Bible qui ne prend pas la Bible à la lettre, mais qui voit bien que le message biblique fait partie d'une histoire et
que cette histoire nous dit aussi quelque chose sur le message biblique. Investigador do Antigo Testamento na Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, Frei Francolino Gonçalves é uma figura da ciência que muitos investigadores recordam. Guardo dele, acima de tudo, a memória e o interesse grande pelos estudos bíblicos que ele aprofundava. Ele era um homem que refletia a Bíblia, não apenas a partir dos textos, mas também a partir do pensamento. E dos textos ele concluía pensamento e perspectivas teológicas, o que é muito importante. O estudo da Bíblia não é só reproduzir o texto ou narrar o texto, é também pensar o texto e atualizar o texto, ou seja, fazer as leituras hermenêuticas do texto e tentar interpretá-lo, quer no seu tempo, quer propô-lo para hoje. O Centro de História da Universidade de Lisboa quis agora reunir amigos deste investigador e lembrar o amigo e o homem de ciência. Que o Francolino sempre foi um colaborador com as universidades portuguesas e, desse modo, todos nós, de alguma forma, somos alunos e colegas do Francolino. Portanto, primeiro ponto, a dívida académica, a dívida intelectual. Segundo ponto, a dívida das amizades. E, portanto, trazer a Lisboa os amigos, os colegas e podermos estar aqui assim 3 dias a discutir o trabalho do Francolino e como esse mesmo trabalho influenciou o nosso, é a mínima homenagem que lhe podemos fazer a uma pessoa que foi provavelmente um dos maiores teólogos do mundo no campo do Antigo Testamento, que é uma coisa que em Portugal é pouco conhecido, mas que deveria ser conhecido, devia-se saber o trabalho que fazemos lá fora. Sempre procurou na investigação um caminho para tornar a mensagem bíblica mais acessível. Pelos seus métodos de trabalho, cativou vários investigadores que se tornaram seus discípulos e continuadores da sua missão. Durante 3 dias, o simpósio em memória do dominicano Frei Francolino Gonçalves trouxe diversos investigadores a Portugal numa iniciativa do Centro de História da Universidade de Lisboa. Já sabe que pode acompanhar estes temas em agência.eclesia.pt. Agora olhamos à Assembleia Plenária do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, que hoje se inicia no Porto. Temos connosco a presidente desta instituição em Portugal, Alda Coceiro. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Realmente é um encontro de grande envergadura, não é? Que nos visita. A partir de hoje, no Porto, estão representantes, elementos de diferentes nacionalidades. Ao fim e ao cabo, é também o rosto plural da sociedade de São Vicente de Paulo. O que é que vai estar em causa na mesa dos trabalhos, não é? Nestes dias no Porto? Essencialmente, aquilo que se vai tratar é uma reunião plenária que é anual e onde as estruturas do Conselho Geral Internacional se reúnem para alguma formação entre eles e depois alarga esse âmbito desse trabalho aos conselhos superiores dos vários países, são nomeadamente países dos vários continentes do mundo, e em cerca de 80, que portanto visitarão o Porto e estarão em reunião no seminário diocesano de Vilar. Isto acaba por ser uma experiência muito enriquecedora, porque sabendo nós que a sociedade de São Vicente de Paulo está na primeira linha junto dos mais frágeis da sociedade, não é? Esta é uma ocasião para perceber as linhas de fragilidade, ao fim e ao cabo, que perpassam pelos vários continentes, pelas várias regiões do mundo. Ali poderá ser tudo isto partilhado. Exatamente. Esta reunião tem um caráter para nós muito importante, porque é uma forma de partilhar e de colher experiências que depois podem ser utilizadas no nosso país, de modo a minimizar as fragilidades das famílias que nós ajudamos e que cada vez mais têm outra maneira de estar e de ser na vida, porque muitas partem de situações razoáveis e de repente ficam em situações muito fragilizadoras. A experiência destes países é muito importante e para nós traz a alegria de podermos perceber que, afinal, também nos outros países há formas e procuras de encontrar soluções para problemas tão graves e tão melindrosos.
Ao escutar os testemunhos destas pessoas que ali estão e que trazem leituras e formas de agir diferentes, adequadas à região onde estão, isto acaba, como dizia, por ser muito enriquecedor, mas por percebermos, afinal, também que o mundo em que vivemos tem ainda muito caminho a fazer para eliminar, ao fim e ao cabo, estes mais fragilizados. Ou vai esta suposta sociedade do desenvolvimento, do bem-estar, do crescimento económico contínuo, afinal, mais não faz do que gerar também cada vez mais excluídos. Exatamente. A situação nós procuramos, no fundo, juntamente com as parcerias que temos cá em Portugal, erradicar em Portugal a pobreza. É um fenómeno que vai ser muito difícil, é uma situação que vai demorar muito tempo. Apraz-nos saber que não estamos sós e que, portanto, é um problema mundial e que cada país, dentro dos seus limites e das suas possibilidades, tenta atacar este problema da maneira que melhor pode, para permitir realmente melhorar a situação das pessoas, que são muitas famílias que estão neste momento em situação de desespero, algumas delas. E quando falamos da Sociedade de São Vicente de Paulo, e agora olhando para o nosso país, estamos a falar de uma grande rede. Nós estamos distribuídos a nível internacional por 150 países, somos cerca de 800 mil vicentinos e vicentinas e temos cerca de 50 mil conferências, que são as células mais pequenas onde trabalham os vicentinos e vicentinas dia a dia, junto às suas comunidades, para apoiar as famílias mais carenciadas. Portanto, olhando a Portugal, a Sociedade de São Vicente de Paulo está presente em todas as dioceses. Nós temos 21 conselhos centrais e temos cerca de 800 conferências que dia a dia atendem e acolhem, essencialmente, para ser um pouco diferente, nós não nos limitamos a distribuir géneros, ou nós preocupamos essencialmente também com a evangelização. Aliás, queremos dar seguimento àquilo que foi a ideia do nosso fundador. Mais do que palavras, a nossa ação é muito importante. Portanto, nós temos que passar das palavras para a ação e através do nosso testemunho, tentar que as pessoas realmente aceitem o Cristo que nós anunciamos, porque algumas delas não acreditam, porque pelos desaires que têm tido, acham que ele não existe. E é preciso precisamente incutir nessas pessoas uma esperança de uma vida melhor, uma esperança de que o amanhã será melhor e que na presença de Cristo e com a ajuda de Cristo e de todos nós, esse caminho é mais fácil. Frederico Ozanam continua a ser uma figura muito atual. Exatamente. É tão atual que nós neste momento estamos, e é um dos pontos que vai ser abordado numa das reuniões desta Assembleia, desta reunião plenária, é precisamente a sua canonização. Portanto, ele com os seus colegas, um jovem de 20 anos, entendeu que era preciso ir aos pobres. Foi aquele grande grito que ele deu. É preciso ir aos pobres. Não basta anunciar a Igreja, não basta dizer que Cristo existe. É preciso dizer que Ele está connosco, que Ele está com eles e que não os desampara e que eles têm também direito a ser integrados numa sociedade e a terem uma vida melhor. Estamos a falar de pessoas voluntárias que se entregam a esta causa, os vicentinos, digamos assim, a pessoas que despendem do seu tempo. Não estamos a falar de uma faixa etária, estamos a falar de jovens, de menos jovens. Basta ter este impulso de ir em busca do outro. Essencialmente, o nosso problema hoje em dia em Portugal, ou aliás no mundo, é a falta de jovens. Nós olhamos normalmente para as pessoas das nossas conferências e dizemos, aqui estão os vicentinos. E são realmente pessoas com muito saber, com muita experiência, com muitos anos de vida. E a nossa preocupação neste momento é cativar os jovens, para que essa experiência não morra, para que esses valores que eles adquiriram e que adquiriram com o tempo possam ser transmitidos aos jovens, para que eles percebam que é preciso valorizar a vida dos outros e que é preciso trabalhar pelos outros, porque só assim conseguiremos realmente fazer um mundo melhor. O que é que estão, no vosso entender, que caminho é que é possível fazer para chegar aos jovens, para lhes despertar, ao fim e ao cabo, este desafio? É preciso que eles vejam em nós um testemunho verdadeiro. É preciso que eles percebam que a vida tem sentido e é preciso que eles vivam estes problemas. E viver estes problemas é fazer parte das nossas reuniões, é estar connosco, é por vezes ouvirem algumas famílias que chegam até nós,
mas com um cuidado sempre muito importante, que é não sensibilizar demasiado os jovens para que eles fiquem com receio de que realmente ser vicentino é uma situação, é uma causa que traz muitos problemas morais e que traz muitas consequências e que as pessoas se sentem mal e fragilizadas. Não é isso. Nós termos a consciência de que podemos ajudar os outros, nós termos a consciência de que com um sorriso, por vezes um sorriso, nós visitamos famílias e é isso que nos caracteriza. Nós não esperamos que as pessoas venham até nós. Nós, tendo conhecimento, nós visitamos as famílias. Não tem sido fácil ultimamente, mas nós visitamos as famílias e é nessa visita que fazemos, nesse bocadinho que damos de nós próprios, que criamos estes laços de amizade e, por vezes, eles fazem parte desta família que é a família vicentina. E sentem e vivem connosco os seus problemas e nós vivemos com os problemas. E é isso que é preciso incutir nos jovens. No momento em que tantos jovens, e cada vez mais, aderem às experiências de voluntariado e que partem para terras muito distantes em busca destas experiências, fazem trabalhos de um mês, de dois, de um ano, 2 anos, longe, e se calhar importa descobrir que ao virar da esquina, não é, descendo a rua, na paróquia lá da sua localidade, há um grupo a fazer voluntariado e pessoas a necessitar tanto da sua ação como na África ou na América Latina. Exatamente. Nós temos também uma parceria, nós fazemos parte de um grupo que é a Família Vicentina e como um dos ramos nós temos a Juventude Mariana e neste momento estamos a fazer um trabalho muito profundo com eles porque eles fazem precisamente essas missões e queremos que eles nos ajudem e nos ensinem como cativar jovens para que as conferências realmente sejam rejuvenescidas e as conferências realmente consigam não morrer. Muito bem, olha, resta-me agradecer então a sua presença aqui também, que os trabalhos que hoje estão a começar no Porto se prolongam nos próximos dias, que resultem realmente no benefício também e no fortalecimento da presença dos vicentinos aqui no nosso país, em Portugal. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Também convidado. Muito bem, mais logo não perca então a edição a rádio do programa Eclésia, será na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.